Olá, tudo bem? Voltei. Eu demoro, mas eu volto. Afinal de contas, eu ensino vocês a viverem livre, então nada mais justo do que eu viver livre também, né? Venho trazendo novidades aí, vocês vão acompanhar durante o decorrer dessas próximas semanas, tá? Eu já quero logo ao tema, tá bom? Você que me conhece, me chamo Hanna, vou olhar para baixo porque o computador tá aqui, minha colinha tá aqui. Se você já viu meus outros vídeos, você sabe que eu sempre dou esse recado. Então vamos direto ao tema, que hoje tem muita coisa para falar. E aí eu quero trazer esse tema aí que é bem interessante, né? Como que você vai curar a sua dor com o mesmo sistema que causou essa dor? Como assim, Hanna? História é essa? Como que o sistema causa dor? Causa. E eu vou te mostrar como. Com uma base bem científica. Então você, né, talvez tenha feito já terapia, já leu livros, muito provavelmente você já fez muitas técnicas, PNL, etc. Você já entendeu que tudo que você viveu foi um abuso, né? Foi uma coisa ruim, que aquele relacionamento era tóxico, que a sua infância te deixou marcas, que até hoje isso vem reverberando, né? Então, assim, mas mesmo com toda essa consciência, você ainda volta para o mesmo ciclo. Você ainda retorna para aquele mesmo processo que te causou essa dor. E por quê? Por que você repete tanto esses erros? Por que você não consegue mudar? Por que mesmo sabendo de tudo isso, mesmo vendo que o relacionamento não está legal, você continua indo para o mesmo caminho? Essa é uma pergunta que a gente vai responder hoje, tá? Fica aí e se você já está gostando, ajuda a Hannah com seu joinha. Então, o que eu vou dizer para você é que ninguém consegue curar a sua dor profunda com esse mesmo sistema que a gerou. E agora, né, você vai entender de uma forma cirúrgica. Vai ser uma clareza que vai fazer tipo, como que eu não pensei nisso antes? Muita gente não pensou. O que acontece é que o seu cérebro ele não precisa de mais entendimento. Ele não precisa de mais explicações, porque você já entendeu, você já sabe qual é o problema. Ele precisa de uma atualização, porque ele está rodando segundo um sistema que ele aprendeu ser seguro, ser ok. E ele agora precisa entender que esse sistema não é seguro. Mas como que ele vai entender se você já aprendeu tudo, já ressignificou, já, sabe? Mas até hoje você continua repetindo. Vamos lá. Consciência não é cura, ok? Já foi ajuda, posso dizer assim, mas cura mesmo, não. Entendimento não é libertação, não é liberação, ok? Mais uma vez, é uma ajuda, né? Antigamente, como que eram feitas as terapias? Era eletrochoque, era através de muito... Gente, assistam filmes antigos de psicanálise, vocês vão ver. Séries, vocês vão ver que o troço era pesado demais, porque ninguém conseguia entender o que era uma crise de epilepsia, por exemplo, né? Enfim, então eles queriam tratar o problema direto na raiz, na fonte, mas não é assim. O problema não foi instalado com choque, foi instalado com emoção. Segura essa palavra. Saber o que te feriu não vai te fazer ficar livre dessa ferida, dessa dor. Entende? Por quê? É como se você fosse descobrir, né? Pensa assim, um vírus que está rodando no seu computador. E aí você descobre que aquele vírus está lá. E aí você pega um papel, uma caneta e você começa a fazer um relatório. Olha, o vírus está atingindo os programas XPTO, tal, 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 tal. Você entendeu? Né? Esse é entendimento, isso é razão. Mas aí você não faz nada. Você fez um relatório, você explicou tudo que ele fez, como que ele se espalha, etc. Né? É igual você ali na associação de terapia. Ah, minha infância foi assim, foi assado, eu faço isso hoje em dia. Você entende, você sabe, mas você não consegue mudar. Né? Por quê? Porque você fez o relatório, mas o vírus continua ativo. Você fez o relatório da sua vida, mas o vírus que foi instalado lá na sua infância, ele continua ativo e ele não vai deixar de estar ativo. Por quê? Porque a mulher fica 40 anos casada com um cara que é mega ultra tóxico e ela ainda defende ele com unhas e dentes. Isso é racional? Pensa um segundinho aí. Será que essa pessoa tem uma força? Não. Será que ela é tão burra ao ponto de não ver que aquilo é tóxico para ela? Eu tenho plena certeza que não, gente, porque quando você apanha, né, o seu corpo grita ali. Quando você é humilhado, o seu corpo grita, sua consciência grita. Mas tem uma coisa que é muito, mas muito mais forte do que a razão, que é a emoção. O que foi instalado em você como dor, apego, medo de abandono, culpa, necessidade de se anular, etc, etc, etc. Foi programado na sua infância, ok? Então, a infância lá, né, naquele momento, se o HD, vê um vídeo aqui no canal que eu explico como parar de repetir os erros. Vou ver se eu consigo deixar aqui, ou aí aqui, não sei. No final do vídeo, pelo menos eu vou deixar aqui para você ver como que essas coisas são instaladas em você. Né? Existe uma trilha neural, enfim.
Nesse vídeo eu falo um pouco sobre isso. Então, o corpo da criança, ele sentia, né? Eu costumo dizer que nós temos dois sistemas. Costumo não, é verdade. Nós temos dois sistemas automáticos, né? Um é o parasimpático e o outro é o simpático. Um é autônomo, ele faz as coisas automaticamente, assim, no piscar de olhos, e o outro, ele passa ainda pela sua razão, ok? E uma fica na parte de trás do nosso cérebro e o outro fica no coração. Tudo que foi registrado no coração, o cérebro não consegue atingir. Você tem que vir com o coração e deletar. Como que a gente faz isso, Ana? Pelo amor de Deus, tá falando pra caramba aí que a gente precisa entender, mas você precisa entender o que você precisa fazer para alcançar a emoção, ok? Nesse momento você precisa da razão. Vamos lá. Então, o que acontece? Nós temos esse sistema que eu falei, né? O sistema parasimpático, que é o sistema límbico, que ele é o que toma as decisões, né? Ele age assim em questão de segundos. Ele age antes de você. O sistema límbico é como se fosse um programinha que você colocou e você deu o comando para ele assim, deu a chave da sua vida na mão dele, tá? Tudo que é para ser resolvido, todas as decisões passam pelo sistema límbico. E ele tem a chave, é ele que tem a chave para fazer com que você volte para a pessoa que você não quer voltar mais, para fazer com que você fique endividado, sei lá. Seja lá o que você esteja tentando mudar, ele não consegue, ele não faz essa mudança porque o que você deu para ele foi um registro de que se você tomar certas decisões, você vai sofrer. E aí ele tá lá, registrado, e ele tá com a chave na mão. Acabou. Você tem que invadir ele, tem que hackear esse sistema para poder você conseguir tomar de volta a autonomia da sua vida. Entendeu? E como que isso é feito? Através das trilhas neurais, como eu falei, na infância, certo? E elas são formadas por repetição. Já viu aquela criança que ela começa a andar? Né? Ela tá andando ali e aí ela tomba. Depois ela volta a andar de novo. E assim ela tá criando uma trilha neural, como que se anda. Ok? O que é uma trilha neural? É como se fosse um caminho numa floresta. Imagina aí, você está numa floresta que não tem caminho nenhum. É tudo mata fechada. Quando você anda a primeira vez, você consegue amansar ali alguns matinhos, né? Mas quando você faz esse caminho várias vezes, já vira uma trilha e nem nasce mais nada naquele caminho. Fica lá aquela trilha de areia, né? Aquela terrinha que vira aquelas trilhas que as pessoas acabam indo passear, enfim, nesses eventos aí. Então é assim que a nossa trilha neural é formada quando criança. Né? Quando a gente vai falar, a gente começa a falar tudo errado e aí a gente vai aprendendo, porque a trilha neural, né, esse caminho na floresta está sendo feito. E até esse caminho ficar bem limpo, bem nítido, ele vai ser, você vai precisar repetir. E assim você vai repetindo quando criança, porque você vê a forma que seu pai trata sua mãe, e ali ele trata de uma forma repetitiva, certo? E aí tem muita intensidade, né? O que é a intensidade? É a repetição. E o sensorial, que é a emoção. E ali, quando colocou o sensorial, acabou. Já registrou. A forma bruta do seu pai falar, ou a forma carinhosa, a forma da sua mãe, como que ela reage a essa brutalidade ou ao amor. E assim tudo isso vai ficando gravado na mente da criança. Então a lógica, ela só vai entrar depois que o sistema já decidiu. Como assim, Hannah? Me explica. Lembra que eu falei que o sistema límbico tem a chave das suas decisões? Então, ele recebe, vamos supor que uma pessoa xingou você. Você recebeu aquele xingamento. Em 0,8 segundos, seu sistema já decidiu por você o que ele vai fazer, de acordo com o que está instalado. Se estiver instalado em você, tipo assim, nossa, tadinha, tá passando mal, o que ele tem? Isso não vai te atingir, te afetar de maneira nenhuma. Mas se você viu muito xingamento na sua infância, que a sua mãe foi xingada demais, seu pai ou você mesmo, vai ativar em você alguma coisa, certo? Se você não passou antivírus nessa memória, né? Essa trilha, se você não fechou essa trilha, vai ativar em você alguma coisa, ok? E essa ativação é que é a chave, que é o sistema límbico. Então você foi xingado, e aí, sei lá, supondo que você foi xingado na infância, sua mãe, e isso te causa pânico. Você vai sentir o medo daquela pessoa. E isso pode fazer com que você tome N decisões de acordo com o que está registrado na sua trilha neural. Entende? Então é assim que a criança aprende a associar amor com dor. É desse jeito. Entendeu? Porque eu me lembro muito da minha infância que meu pai, ele chegava, né, alcoolizado, muito bruto, falando muitas coisas, e minha mãe, ela baixava a cabeça porque ela não queria brigar com ele, pra gente não ver eles brigando. Então, o que eu associei? Quando tiver briga, eu tenho que ficar quieta. Não posso me impor. E assim foi durante muitos anos da minha vida. Por quê? Porque eu achava que, para que eu fique em paz, meu sistema, na verdade, né? Ele gravou que para que eu tivesse segurança, para que não acontecesse nada de grave,
eu tinha que me diminuir, eu tinha que me silenciar. Porque essa foi a forma que o meu cérebro aprendeu a associar quando alguém vinha brigar comigo. Então, assim, essa coisa de associar amor por dor, presença com controle, o que é? A pessoa tá aqui, tá tudo bem, ela tá me traindo, beleza, mas ela tá aqui. É uma presença que você acha que você tá controlando, mas não tá. E o carinho com o silêncio forçado, gente, tem muitas associações, se fosse listar aqui, a gente ia demorar umas 5 horas nesse vídeo, não é a minha intenção. Aí a sua mente lógica, né, vamos retomar. Sua mente lógica, ela vai tentar entender para resolver esse problema. Bom, eu já entendi que foi lá na minha infância, meu pai, tal e tal, né? Mas só que não foi a mente que criou a trilha, entende? São dois sistemas, gente, racional e emocional. Onde que está registrado? É o sistema límbico, o cara da chave, é o carcereiro, lembra? Tá lá, no sistema límbico, não tá aqui, é aqui. Onde que a sua ação, que você toma a decisão 0,8 segundos? Nessa parte do cérebro. E se tiver com o coração no meio, que é as emoções misturadas, enfim. Um dia eu trago uma explicação bem mais técnica, se você quiser. Deixa aí nos comentários, né, se é interessante para você entender. A título de aprendizado, de curiosidade mesmo. Eu sou um bichinho curioso, falo pra todo mundo. E é por isso que eu sei tudo que eu sei hoje, né? Porque eu adoro pesquisar, adoro saber das coisas, porque eu sou curiosa mesmo, né? E foi assim que eu descobri que não era a razão que ia resolver a minha vida. Porque de tanto eu aprender as coisas e eu não conseguia resolver nada, eu deve ter algum problema, gente. O que está acontecendo? Eu descobri que não era um problema racional, era emocional, ok? Então, assim, o seu lado racional, que eu estava explicando, ele observa quantas vezes você já voltou para a pessoa que você não queria, quantas vezes você já cometeu o mesmo erro que você quer mudar, e você viu que você estava cometendo aquele mesmo erro, e você parou e pensou, tipo, caramba, de novo, por que eu tô fazendo isso? Você começa a se, sabe, a brigar consigo mesmo. Nossa, gente, eu sou muito burra. Você xinga você, sabe? Sou muito burra, eu sou, devo ser idiota, devo ser uma problemática, uma dependente, sei lá. Você fica frustrado. É o que aconteceu comigo. Mas assim, não foi a sua mente que criou o problema, entende? Ela só tem permissão para encerrar o ciclo quando o sistema límbico entrega a chave na mão dela. E isso só vai acontecer quando você fizer isso através da emoção. Eu tô repetindo, gente, igual uma vitrola velha, porque é difícil entender isso. É bem complicado, demorei muito tempo para entender isso, sabe? Porque só aí eu demorei, sei lá, depois que eu me formei terapeuta, eu demorei, sei lá, 4 anos para entender que estava no sistema emocional e não no racional. Então vamos lá, né? Tem uma frase que eu amo, que é uma coisa que é minha, não sei se alguém já criou por aí, mas sei lá, eu acho que é autoral, que é tentar curar o emocional com lógica é como consolar uma criança que só fala, uma criança que fala japonês, com você explicar para ela em alemão. Ou seja, vocês não estão falando a mesma língua. Você está dizendo uma coisa, ela não está entendendo, porque ela fala japonês, você está falando alemão. E agora, como é que faz? Você está ali explicando, você vai ficar bem. E ela está desesperada ali com medo. E agora? Como você vai explicar para ela? Entende? O trauma foi criado no idioma emocional. E aí você vem com a razão. Terapia, PNL. Entendeu que a linguagem é diferente? Não faz sentido. Ele foi criado no sistema sensorial. Não é no sistema racional. O trauma, ele entende... Eu estou falando trauma, mas pode ser dor, repetição, ciclos de dependência, sei lá, erros. Estou usando só essa palavra sem entender. Mas assim, esses ciclos que você repete, ele foi criado nesse sistema emocional, né? Que ele entende o sistema... Desculpa. Ele entende o idioma sensorial. Emoção igual sensação. Sensorial. Então, foi sentindo que você gerou isso, sabe? Esse ciclo, essa dor, esse trauma, esse erro. Não foi pensando. Porque se fosse pensando, você não ia ser burro de ficar criando uma coisa que vai te atrapalhar, né? É óbvio que não. Nós somos seres pensantes e inteligentes. Mas a gente aprendeu que é no racional que resolve. Gente, isso é ensinado nas faculdades, tá? Isso é ensinado nas faculdades. Eu vou trazer o nome de um cara aqui que até hoje a neurociência briga com ele. Acho que não, acho que ele já morreu. Mas, assim, é uma pessoa que está à frente do tempo dele e, né, eu nem tinha lido os livros dele ainda, quando eu descobri todas essas coisas que eu estou falando para você. E hoje, assim, fazendo o meu roteiro, eu falei, eu quero embasamento, quero entender mais ou menos como que funciona isso para explicar às pessoas. Porque uma coisa é você viver aquilo e você entender, outra coisa é você passar para alguém.
e de forma que ela aprenda, de forma que ela consiga resolver a vida dela, né? E aí eu descobri esse cara, é o Daniel. Eu já vou falar dele. Ele criou um livro em 2010, se não me engano. O nome do livro é A Mente da Criança. Como que é? Funciona, né? E ele fala que ela aprende registrando cheiros, sabe? Eu costumo dizer que a gente, quando criança, a gente registra, sei lá, 1000% das coisas. A gente adulto, a gente tem preocupação, a gente tem muita coisa no nosso espaço de HD, então a gente não registra mais nada, a gente só repete. Quando criança, a gente está aprendendo, a gente é uma buchinha, está absorvendo, aquele papelzinho em branco que as pessoas falam, né? E aí vem o registro através de imagens, cheiros, sons, sensações, expressões de rosto, né, de quem gritava ou de quem ignorava, de quem amava e etc. Ok? Então, vamos retomar aqui e eu quero dizer para você, por mais que você leia livros, ouça conselhos, fale com o terapeuta, repita afirmações, desculpa, se o seu sistema emocional não entender o que está sendo dito, ele vai só ignorar. Ele vai ignorar. O carcereiro vai dizer, oi, você trouxe o habeas corpus para eu liberar aqui? Você vai dizer, não, menino, presta atenção. E ele vai falar, não, eu preciso do habeas corpus. Preciso do papelzinho aí para poder liberar. Então, esse sistema ele vai ignorar, né? O carcereiro vai te ignorar e ele vai continuar lá, mandando em tudo, continuando rodando o mesmo código. E a sua vida vai ficar igual. Já está, na verdade. Vamos combinar, né? Senão você não estaria aqui vendo esse vídeo. Então, meu querido, minha querida, não é falta de força, é apenas incompatibilidade de linguagem. A incompatibilidade de linguagem faz com que o seu carcereiro não absorva, não libere, né, esses padrões. E por que isso acontece? Porque o cérebro humano, como eu falei, ele é dividido em 2 sistemas. Esses sistemas são interligados, mas eles têm funções absolutamente diferentes. Como eu disse, o límbico ele é responsável por emoções, memórias afetivas, e ele não compreende a linguagem, entendeu? Não adianta você trazer lá a lógica para o carcereiro, não adianta. Essa parte e essa não conversa, ok? Então, você vai explicar. Tipo, você tá falando com essa parte aqui ou com essa? Razão ou com emoção? Sabe? A única forma de você tirar a chave da mão desse carcereiro é através de experiências sensoriais corretas e corretivas. O que é corretivas? É para corrigir. Então, esse sistema, ele vai recriar a segurança. Ele vai trazer novos registros do que é estar seguro, do que é você ser amado, sabe? Gente, tem pessoas que eu já tratei, eu acho que eu vou até falar no caso de uma cliente que eu tratei, que ela só sabia o que era amor através de grosseria, patadas, sabe? Humilhações, desprezo. E ela tinha um namorado que fazia tudo isso com ela, e pra ele era, nossa, eu tratei ela tava numa crise emocional louca, vou trazer um vídeo dela, ela vai gravar pra mim, pra vocês verem. Ela explicando, nossa, você fez um milagre, minha, como é que pode? Ela tava em pranto, chorando muito, horrores, e ela tinha saído nas farmácias, tentando comprar remédio, enfim. E aí foi quando eu entrei em cena. E aí fizemos uma sessão de 40 minutos, e ela falou, caramba, como é que pode? No mesmo dia, ela se maquiou, saiu com o outro rapaz que estava flertando com ela. Ela falava que ele era muito grudento. Ah, você é muito meloso. Gente, o cara só mandava flores. Ele queria encontrar com ela, ele queria casar com ela, ele queria, sabe? E ela não conseguiu. O sistema dela estava tão registrado para ser maltratado que ela não conseguia absorver que aquilo era amor e não, sei lá, melancolia. Gente, uma mulher que não quer ser tratada a pão de ló. Só que está com o seu carcereiro lá mandando em tudo, né? E no caso dela, a infância dela foi que o pai batia na mãe. E aí, o que é amor para ela? Desprezo, humilhação. Então, assim, esse foi um dos cases, para mim, mais fenomenais, que na mesma hora, assim, a garota mudou de um desespero, de choro, de sair na rua, atrás nas farmácias, entrar sem receita, assim, procurar, vende remédio, de tão alucinante que ela tava. Eu achei que ela estava em ponto de cometer uma loucura, sabe? E no mesmo dia, na mesma hora, ela não estava comendo também. Ela comeu, se alimentou e ela falou: nossa, como o dia tá lindo hoje. Gente, eu tenho que ir na rua. Se maquiou toda, se arrumou, saiu, encontrou com esse outro rapaz. E ali mesmo eles já começaram a conversar. E ela tá namorando com ele até hoje.
e falou que ela queria muito, muito, muito casar com o outro ex dela, e agora ela nem casamento ela quer mais, ela quer viver essa vida livre e leve. Então, assim, ela reprogramou, ela tirou o carcereiro que mostrou pra ela, e hoje em dia ela fica mandando pra mim os prints, inclusive, dele convidando ela pra sair, falando, amor, a gente fez 2 meses hoje, enfim. Ela tomou a chave da mão do carcereiro, que dizia pra ela, você tem que ser amada dessa forma. E aí ela mostrou pro sistema dela, através dessa experiência comigo. A gente conseguiu ali recriar o que que era amor, sabe? O que que era segurança, o que que era de verdade ali uma coisa boa. Entende? E não foi através de conselhos que a gente fez isso. A gente fez uma sessão de reorganização. No final desse vídeo eu vou explicar melhor o que que isso significa, tá? Então, assim, o cérebro não se reorganiza através dos conselhos. Ele só muda quando você vive um novo estado interno, que foi o que aconteceu com ela. Ela estava naquele estado de desespero, choro, desespero a nível de querer tomar remédios. E ela saiu para um estado de leveza, de nossa, como o dia tá lindo, e beleza, né? Porque ela se maquiou, então ela queria o belo, ela queria a beleza. E o belo, ele é uma coisa que quando você busca, é um reflexo de que você está bem. Não para camuflar e manipular, tipo, gente, essas pessoas que estão fazendo essa harmonização facial. Eu vi aí, né, que uma famosa agora mudou o rosto, que parece até que ela vai ter que fazer novos documentos, porque não, né, mudou várias coisas do rosto dela, enfim. Não é isso. Não é disso que eu tô falando, não. A beleza é uma coisa espontânea, sabe? Ela procurar. E ela vê isso também, né? Tipo, o dia tá lindo. Enfim, vamos voltar aqui. Lembra que eu falei do Daniel? Então, eu vou trazer uma explicação mais profunda do que ele disse, né? Através desse livro. É profundo assim, coisa de 3 minutinhos. O nome dele é Daniel Siegel. E o livro é O Cérebro da Criança, como eu falei. O cérebro emocional responde a imagens, sensações corporais e experiências vividas. Não há explicações verbais. Por isso, dizer a uma criança que ela está segura não muda o seu estado. Você precisa ajudar essa criança a se sentir segura, ok? Isso é um trecho que está no livro dele. Então, e esse é um dos trechos mais subestimados, né, como eu falei. Por quê? Porque a psicologia, ela explica que você precisa entender, né? Você entendeu a situação? Você já está sendo curado. Não é. Mas assim, por quê? Porque a lógica, ela só explica. E é a emoção que transforma. Pensa nisso. Então, o seu cérebro racional aqui, ó, essa partezinha, vai montar argumentos perfeitos sobre o que aconteceu. Lembra da lista que eu falei? Você vai lá fazer, né? Tomar nota do que aconteceu. Vai listar os traumas, vai identificar tudo. Tudo que você deveria fazer. Mas você, infelizmente, não consegue fazer. Porque se você conseguir, você não tá aqui. Você não pegou a chave do carcereiro. E você não pegou porque você não teve acesso a ele. Você nem tem acesso a ele, porque é ele que tá mandando antes de você pensar. É como assim, né? Como eu falei, você recebe um xingamento, apertou um botão 0,8 segundos. Gente, isso é muito tempo. Pra gente não é, né? Mas aperta o botão de enviar. Isso é milésimos de segundos. Ele toma, sabe, o controle, ele age, e depois que ele agiu, você vai pensar. Depois que ele agiu. É que essa partezinha aqui funciona. Vamos lá. Então, assim, como eu disse, né, o sistema límbico que comanda. E aí, ele explica que esse sistema, ele não fala da fala racional. Eu trouxe esse trecho para vocês poderem entender que isso está sendo falado por outras pessoas, não é só a Hannah aqui, a Hannah deu a louca, agora vai falar essas coisas. Não. Leia o livro lá, que ele vai explicar sobre as sensações, cheiro, textura, tom de voz. Você já percebeu quando você entra num lugar assim, que tem um cheiro que você sentiu com alguma coisa que você viveu? Sei lá, o perfume do seu amor, do amor da sua vida. Quando você sente aquele cheiro, você lembra de tudo, com o seu corpo, o coração acelera às vezes, sabe? Se for uma coisa boa, assim, você sente uma emoção, uma saudade. Se for uma coisa ruim, você sente medo, entendeu? Então a memória, ela fica ali naquele sentido, no cheiro, no tom, na pele, enfim. É assim. Então, são essas coisas que fazem com que você retorne aos ciclos, porque tá lá, a memória tá no sentir. Que essa é a linguagem do nosso corpo. Sentir. Ok? Vamos caminhar aqui. O seu cérebro, né, ele pode estar tentando recriar essa trilha de segurança que aprendeu lá atrás. Mas ele não vai conseguir. Ele tenta, tipo assim, você tá lá fazendo suas sessões. Então, ele tá lá tentando. Tá, vamos lá com o seu lado racional.
Ah, eu entendi que eu me relacionar com pessoas XPTO me machuca. Tá, você entendeu isso. Mas ele acha que aquilo é conhecido. Por que é difícil mudar a carreira? Fazer uma transição de carreira? Porque você não tem certeza do que vai acontecer com a sua carreira nova. A sua carreira atual, ela te dá a certeza, a confiança. Ah, já tô aqui, já tô ganhando dinheiro. E aí você mudar da água para o vinho? É um mundo, é uma floresta que você ainda não desbravou, sabe? Não tem trilhas para você olhar e seguir. Qual é o caminho mais fácil? Qual é o caminho melhor, mais seguro? Você não tem, você vai criar esse caminho ainda. Então, isso para o cérebro que foi treinado, feito para fazer você sobreviver, ele ignora o que não é bom, o que não é conhecido. Então, quando você tem uma pessoa que ama demais você, que gosta, menina, o cara queria dar o mundo para ela, queria casar com ela, né, que ele já conhecia ela há um tempo, mas ela estava lá com esse ex tóxico. E para ela, o que era seguro, o que ela aprendeu na infância de amor, era um relacionamento abusivo desse. Então, ela não podia ficar com uma pessoa melancólica. Nossa, ele é muito emocionado. É assim que ela entendia a entrega, sabe? Porque ela estava numa floresta, esse rapaz novo, ele era uma floresta que ela ainda não tinha desbravado. Porque até então ela teve um ex-marido que também era tóxico. Então o que o cérebro vai fazer? Não, é melhor eu ficar nessa floresta que já tem todas as trilhas, eu já sei o que eu vou encontrar lá no final, do que eu ir para essa aqui, que é nova, que eu não sei. Vai que tem uma onça pintada aqui no meio e mata. Né? Porque tudo que é demais, o santo desconfia. Ele ainda traz essas crenças aí do inconsciente coletivo para poder fazer, né, com que você aceite. Nessa hora ele usa a razão. O sistema límbico ele é muito poderoso, porque ele usa muito a razão para reforçar o que ele já acredita, o que ele já sabe, que é seguro, né? Só que não. Enfim. Então, imagina você tentar explicar, sabe, para esse sistema. Gente, essa menina, eu acho que isso aconteceu com muitos de vocês. Ela sentava no meio das amigas dela e as amigas falavam, cara, esse cara tá te isolando da sua família, tá te isolando das suas amigas. Toda pessoa que já ouviu falar daquela palavrinha mágica que todo mundo sabe, narcisista, né? Eu não gosto de usar esses termos. Mas ele tem esse tipo, né? De isolar ela, enfim. E ali, com palavras, as pessoas tentando explicar, cara, pelo amor de Deus, sai do meio disso. E o cérebro dela não entendia, não, mas eu amo, ele é maravilhoso, ele é perfeito. Não adianta falar com essa parte, se é aqui que tá o problema. E quando a gente fez a sessão, eu falei pra ela assim, ó, a gente não vai conversar, tá? Eu vou conversar com o seu cérebro. Através de você mesmo, suas memórias, a gente vai resolver esse problema interno. Não se resolve externamente o que está dentro. Você tem que entrar lá. Como que você vai entrar na minha mente? Você vai enfiar um tubo? Não, calma. Calma que não é assim. E também você não vai precisar falar. Você não precisa falar com o cérebro, você tem que mostrar para ele. Lembra que eu falei que é através de imagens, sensações, que ele reprograma? Então é assim. E foi isso que eu fiz com ela. E ali, ela ficou tipo assim, o que você está fazendo? Eu falei, calma, respira, porque ela me ligou, a gente, né, tava apavorada, atordoada, chorando muito, querendo, perguntando se eu tinha alguma coisa, algum remédio. Não, eu tenho um remédio muito melhor que esse aí, você não vai precisar tomar nunca mais. Ah, ainda tem isso, tá? Quando você instala um antivírus, você passa ele assim, ele vai ficar agindo na sua vida forever. Como diria Einstein, uma mente expandida, ela jamais se encolherá, ok? É uma coisa ainda que tem de bônus é isso. Ela fez uma sessão só e tá bem até hoje. Claro que a gente vem mantendo um acompanhamento ali, mas assim, retornar para esse padrão, ela não volta mais. Então, assim, o que eu quero dizer é que você pode ter estudado por anos teorias, você pode ter encontrado com vários especialistas, ter passado por vários processos emocionais, ler os melhores livros de neurociência, entender como que funcionam essas trilhas neurais, o sistema límbico, o sistema autônomo, né, a parte racional, enfim. Você pode entender a questão da amígdala, que é ela que é acionada, enfim, você pode entender todo esse sistema, tudo. E nada disso vai mudar, entendeu? E eu sei, né, como eu disse para vocês no começo aqui, eu vivi isso. Porque antes de entender com palavras técnicas, meu corpo, ele já sabia. Ele já sabia que ele queria sair de um casamento do qual não conseguia sair. Isso em 2007, não, 2017. Casei em 2010, então em 2017. Minto, 2015 eu já sabia que eu queria me separar. E quando eu pensava em sair do meu casamento, meu marido nem batia fazendo nada disso, meu ex-marido. Mas ele atingiu meu psicológico, né? Sem querer, porque ele também foi treinado para fazer isso.
Ele também viveu num lar tóxico, enfim, gente. É tudo um bando de repetição, um bando de gente repetindo padrões. E aí, eu ficava pensando, por que eu não consigo sair desse casamento? Não consigo hoje, mas um dia eu vou conseguir. E aí eu comecei a entender, né? Estudar. E eu me culpava, falava, caramba, eu devo. A minha família falava que eu amava ele demais, por isso que eu não saía, né? Que ainda tem isso, ao invés das pessoas à sua volta te ajudar, acho que uma forcinha contrária. E aí eu comecei a achar que era falta de força, né? Quando eu comecei a aplicar as técnicas que eu fui aprendendo. Eu achei que eu não estava aplicando a técnica correta, tudo eu achava que era eu, gente. O problema sempre era eu. Porque o terapeuta, ele tá lá, ele tá me mostrando um caminho, eu que não estou resolvendo, sabe? Então, quando isso se repetiu pela 10ª, 20ª, enésima vez, uma ficha caiu. Porque eu via o meu corpo indo repetir uma coisa que eu não queria mais. Como que você vê o seu corpo indo? Isso não é espiritualidade, não, gente. Calma. Eu via no sentido de, eu tô aqui, observando a cena, dentro de mim, eu tô aqui. Mas minha razão é que essa parte, ela não queria ir. Ela não queria voltar para aquele marido. Mas eu me via arrumando a mala. Eu me via indo de volta, chorando, mas voltando. E eu ficava assim, meu pai, como é que eu vou fazer? Sabe? E aí essa ficha caiu. Que não era sobre força. Eu falei, não é possível, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada, tem alguma coisa errada, porque eu já sei, eu já tentei, eu já fui, já voltei, já fui, já voltei. E não consigo resolver. Eu já fiz sessão de terapia, eu já fiz PNL, eu já fiz reprogramação, eu já fiz 300 milhões de coisas. E nada resolveu. E aí? Entendeu? Profissionais notáveis, pessoas famosas, você vê na mídia aí. Eu já tinha passado por esses tratamentos. E nada tinha mudado. Então eu entendi que a linguagem estava errada. É uma história bem longa, né? Não tem como eu explicar tudo aqui para vocês. Mas, e aos poucos vocês vão entendendo essa história. Eu entendi que a linguagem era errada, sabe? Eu aprendi uma nova técnica e eu aprimorei ela. Porque eu também entendi que aquela técnica era muito longa para o que eu precisava. Imagina, gente, eu tratar uma pessoa que está ali em ponto de fazer uma loucura, né? Não posso falar porque o YouTube cancela. A pessoa está em ponto, e aí eu preciso marcar com ela. A gente vai marcar 300 sessões de terapia, sabe? Para você não fazer essa loucura. E aí? Você acha que vai dar tempo? Não vai dar tempo. A gente precisa das coisas rápido. O mundo tá assim, ó. Um piscar de olhos, você pede pro chat GPT um roteiro, você pede pro chat GPT um sistema, faz uma planilha para mim com projeção e tal, e ele vai fazer assim, ó. É questão de segundos. O mundo está em segundos de aceleração. A gente está assim. Ninguém quer mais parar para ver um vídeo meu aqui, sei lá, esse vídeo já está em, sei lá, 40 minutos, 50. As pessoas não querem parar, né? Poucos são os que estão aqui. Então, é nessa velocidade que eu preciso tratar as pessoas. E aí eu consegui aprimorar essa técnica. Não vou falar da técnica aprofundada hoje, só quero que você entenda que o sistema da dor, que foi a razão, por que a razão é o sistema da dor? Porque foi esse sistema que instalou lá a sua emoção. Porque foi através das associações. Quem faz associação? Lógica. Se você ensinar para uma criança, aquele dali é o au-au. Ó, isso aqui é uma raposinha. Ela viu essa raposinha aqui. Se ela vê uma outra raposa, ela vai falar raposa. Você não precisa falar para ela, porque ela já associou. A razão associou. Então, quando ela associou que o papai dela batia na mãe, ou a mãe era escrota, sei lá, ela associou com essa parte. Ah, é assim que o homem trata a mulher. É assim que a mulher trata o homem. Então, esse é o caminho conhecido. A trilha neural é formada. Lembra o caminho da floresta? É formado. Então, esse aqui é o caminho conhecido. Então, na minha vida, é só esse caminho que eu vou trilhar. E aí ela repete. Então, por que eu estava no meu casamento? Porque eu tinha que suportar. Porque minha mãe suportou. Essa era a trilha conhecida. Então, eu voltava. Minha mãe separou 300 mil vezes, meu pai voltou. Entende? Então, o que aconteceu? Que eu fui vivendo isso, fui estudando. E o que eu vou falar agora, nenhuma faculdade ensina. Como eu já disse antes, que eu sou ansiosa, né? Meu roteiro está aqui para falar agora, mas já falei antes. O sistema emocional só pode ser reprogramado por dentro. E ele só obedece à linguagem sensorial. É através da sensação que você vai resolver essas questões aí. Esse foi um momento de virada na minha vida. Um momento em que minha mente parou de buscar explicações, meu corpo começou a deletar essas memórias através da minha sensação. E o incrível, gente, isso pode acontecer com uma sessão, isso pode acontecer com 4 sessões, não sei qual é o nível, né, de camadas que você tem para passar o antivírus ali, né.
em quantos padrões, sei lá, se a gente consegue acessar. Mas assim, o que eu posso dizer para você é que você não vai precisar entender. Não vai precisar voltar no tempo, assim, nossa, lá com 5 anos, ficar ali anos e anos depurando aquela coisa, sabe? Analisando. Não, não. Então, quando eu consegui ativar esse antivírus, todos os programas ocultos, eles foram deletados sozinho. Tudo que estava rodando em segundo plano, que me fazia arrumar as malas e voltar, foi deletado, assim. Eu entendi que eu não estava com o meu ex porque eu amava, eu estava com ele porque eu tinha que estar, porque era o caminho conhecido que o meu cérebro sabia. É por isso que o povo fala da autossabotagem, você está se autossabotando. Não, você não está se autossabotando, gente, você não está. Você só está fazendo o que seu cérebro entende e seguro para você, ok? E aí, quando o meu antivírus passou e tirou todos esses sabotadores, que os sabotadores são esses programas que estão instalados. E não é você que se sabota, porque você soube por alguém que você tinha que agir assim. Eu vou agora aumentar a minha energia feminina para atrair o amor. Esquece, você não vai fazer isso no modo racional. Como que você aumenta a energia com razão? Não é assim, é energia. Esses papos de espiritualidade a gente deixa para depois. Então, assim, quando eu fiz, né, ativei esse antivírus, instalei ele, atualizei meu sistema, foi rápido, foi da noite para o dia, entendi. Eu não o amo, realmente, estava apegada a ele por conta dessa trilha. A partir disso, tudo que me puxava de volta, ó, foi embora. E assim, depois que a gente ficou 2 anos separado, ele mudou da água pro vinho. Mudou horrores, porque eu também tratei ele, né? Ele pediu para eu tratar, ele estava muito apaixonado por mim ainda, eu ainda fiquei um tempo, porque fisicamente ele nunca tinha me feito nada, ele me fez emocionalmente e não foi intencional, eu também entendi isso. Ele mudou, ele virou um outro homem, pessoa maravilhosa, mas assim, não tinha amor. Ele não tinha amor, ele tinha apego. E aí eu tentei até voltar com ele depois disso tudo, não consigo, porque não tem amor, gente. Entende? Então o que me manipulava, né, o que me fazia ele ter todas essas sensações, era a forma que ele me tratava, que era igualzinho a forma que meu pai tratava minha mãe. A forma bruta, entendeu? Meu pai também nunca foi agressivo fisicamente com a minha mãe, só psicologicamente. E hoje, finalmente, eu trago essa atualização para você, né? É uma tecnologia emocional, tá? Não envolve força, não pressiona, não exige de você, não vai te nunca, nunca, nunca vai dizer que a culpa foi sua. Ela só vai reorganizar e deletar. Reorganiza e deleta. Reorganiza e deleta. Reorganiza tudo. É um troço assim muito automático, você não vai nem perceber que está acontecendo, mas está acontecendo. E quando você vê, a sua vida está mudando, né? Se você é uma pessoa que anota, eu sugiro que você anote o antes e o depois. Se você pegou esse vídeo aqui, ai, Hannah, não quero, né, ativar, não quero fazer sessão, não quero fazer nada disso. Mas você entendeu que através da sensação, se você conseguir fazer aí, sozinho, ativar as sensações em você de forma repetitiva, e você vê que, nossa, eu quando estava imaginando isso, eu sentia isso, e agora eu não sinto mais, você pode anotar no papelzinho seu antes e depois. Sua vida vai mudar, ok? Eu não posso ensinar aqui, né, gente, como que faz, porque tem todo Você não pode fazer isso sozinho. Não assim, você tem que entender como que você faz, tem um sistema de segurança. Tem pessoas que entram um pouco em, como é que eu posso dizer? Dá bug no cérebro. E a gente tem que dar ali um reset e às vezes formatar o sistema. Ninguém perde memória, não. Calma. Ninguém perde personalidade, nada. A pessoa só vai melhorar. É que eu falo nessa linguagem mais tecnológica para você entender como que o cérebro trabalha. Não é à toa que o computador foi inspirado no cérebro humano, né, gente? Então, agora que você já sabe de tudo isso, você tem a chance de fazer essa atualização aí, parar de repetir esse erro, né? Voltar esse ciclo, liberar esse trauma, esse padrão, né? Através desse comando que não é racional. Não é racional, é um protocolo que ele vai atuar no único lugar, como eu falei antes. Qual é o lugar que você pode resolver esse padrão e encerrar ele? O sistema emocional. Então, o que eu ofereço para vocês é a sessão de atualização do seu sistema emocional, mais a instalação do antivírus cerebral. São essas duas coisas que você vai ter. Não é uma conversa sobre o que aconteceu na sua vida, então esquece, não vai precisar de horas e dias. Minha história é muito longa, eu preciso ficar falando para você. Não, não vai precisar fazer isso comigo.
tá? A gente vai fazer essa ativação internamente, lá no seu cérebro. A gente vai lá no carcereiro, mostrar pra ele, ó, carcereiro, agora eu habeas corpus. Não, querido, sai daí, quem manda isso sou eu. Vou parar de ficar mandando na minha vida, sabe? Ele vai largar o controlezinho da sua vida e quem vai comandar os novos caminhos é você, de dentro para fora. Tem pessoas que acham assim, nossa, eu adoro essa profissão. E ela está nessa profissão porque ela aprendeu quando criança, o pai dela pediu para ela ser aquela profissão. E ela não entende porque ela não gosta daquela profissão. E ela está lá naquele emprego porque é seguro, porque o pai dela pediu, e ela não sabe. Eu já vi casos de pessoas da água para o vinho se transformar. Já vi pessoas se separar, tá, gente? Tem esse risco aí também, tá? Fique sabendo. É uma mudança completa. E a melhor mudança que acontece, ela é de dentro para fora. Então, assim, nessa sessão você não vai analisar nada. Você só vai deletar e reorganizar. Você vai permitir que o seu próprio sistema, né, tire esse carcereiro aí, ele entenda o que está travando, sem você precisar entender tudo, nada disso, nem se sentir culpado, como eu falei antes. Então, você precisa apenas estar pronto ou pronta para encerrar isso de uma vez por todas. Ok? Não é o tempo que cura, e sim um código, um comando que você ativa e instala no seu sistema emocional. E aí, ele faz todo o processo para você de forma automática, baseado na sua atualização, que não é mais na sua infância, nos padrões que você aprendeu, e sim no que é bom para você hoje, ok? Então, se você quiser, né, fica aí o convite, reservar a sua sessão, vou deixar aqui embaixo os contatos, né, Instagram também, meu e-mail, e aí a gente já pode marcar para fazer essa reorganização mental e a instalação desse antivírus cerebral. Tá ok? Se você não quiser, não tem problema também. Pode deixar o seu joinha já em agradecimento a esse vídeo. E a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo. Foi um prazer estar aqui com você. Qualquer dúvida também pode fazer pergunta, tá, gente? Que eu venho criando outros vídeos para responder para vocês aqui. Beijo.